Olá, gente, bom dia. Sabadão, estamos aqui mais uma vez, né? Já diria José Augusto, todo sábado é assim. Então, vamos seguir. Bom, hoje a gente vai concluir o assunto sobre GPS, sobre o Sistema de Posicionamento Global, falando um pouquinho sobre algumas características dos receptores e algumas limitações do sistema, tá? Então, a gente começa aí com essa imagem, onde a gente tem, né, uns aparelhinhos menores e outros já mais robustos, tá? E aí, já de antemão, a gente fala que esses receptores menores, né, eles normalmente são usados para navegação. É aquele mais simples que a gente tem mais acesso, o custo é menor, tá? E esses outros equipamentos que são compostos normalmente por uma parte móvel e outra parte estática, né, que fica lá paradinho, são os GPS geodésicos e topográficos, tá? Então, a gente pode classificar os receptores, né, quanto à aplicação, ao uso que se pretende fazer dele. Então, a gente vai ter aí o GPS de navegação, né, que são esses receptores de mão. A gente tem uma determinação rápida de coordenada, desde que atenda as características de transmissão do sinal do GPS, né, que está lá os satélites necessários, visíveis e tudo mais, ele tem uma determinação rápida de coordenada, né, questão de alguns segundos. Porém, a precisão, né, desses GPS de navegação são precisões aí entre 10 e 30 metros, tá? Então, a gente vê aí que não é uma precisão muito grande, mas dependendo do que a gente estiver pensando em fazer, ele vai servir. No caso de navegação, por exemplo, eu quero chegar no IFPE. Se ele me der uma diferença de 10 metros, eu vou chegar do mesmo jeito lá no IFPE, não vou? Porque mesmo que ele me mande para 10 metros distante, eu não vou ver onde está o instituto. Então, dependendo do uso, ele vai me servir. Mas imagine que você está mapeando, como se diz, poços, tá? Vou tentar fazer um desenho aqui, bem bonito para vocês. Vocês sabem que eu gosto de desenhar. Então, você tem um poço aqui e outro poço aqui, né? Você marcou lá os pontos. E quando você vai lá usando um GPS de navegação para tentar localizar, ele pode dar essa diferença entre 10 e 30 metros. Só que 10 e 30 metros ao redor de um poço, né? Faz aqui, ó. 10 metros, por exemplo, vamos usar 10 que é o menor. Ele pode estar num raio de 10 metros, ó, em qualquer lugar, né? A gente era para ser um círculo, tá? Mas eu não sei desenhar. Então, ó, 10 metros ao redor de um poço, né? Já é muito. Aí a gente pode realmente não localizar esse dispositivo que a gente mapeou inicialmente, tá? Então, se usa esse GPS de navegação, né, para navegação, não é navegação no oceano não, tá? É navegação de deslocamento. Esportes, atividades de lazer e algum levantamento que ele não necessite de tanta precisão. E aí a gente tem os receptores topográficos, né, que eles são utilizados para posicionamento topográfico e eles têm precisão aí em torno de 1 centímetro, tá? E aí já é um levantamento bem mais preciso, tá certo? E temos os receptores geodésicos, que esses receptores, né, de posicionamento geodésico, eles têm uma precisão altíssima da ordem de 1 milímetro. Inclusive, esses receptores, eles são utilizados para se fazer levantamentos, tá, de deslocamento vertical. Né? Como assim deslocamento vertical? Uma coisa que a gente chama subsidência do solo. Se o solo desceu, né? Deslocou alguma coisa. Então,
por exemplo, pode ser usado na área de geotecnia numa massa de resíduos sólidos, né, num aterro sanitário, para ver quanto que o aterro, né, lá aquela massa, ela está se deslocando, né? Que esses deslocamentos é importante que a gente acompanhe num aterro, porque pode levar, né, a um desmoronamento daquela massa, né? Provavelmente vocês já viram em resíduos sólidos várias imagens de acidentes assim de desmoronamento de massas de resíduo dentro de aterro, né? Por quê? Por falhas geotécnicas, tá? Então, o geodésico a gente consegue ver deslocamento de milímetros, ele é bastante preciso. O geodésico foi utilizado para a subsidência do solo no Recife, né? Recife já abaixou aí coisa da ordem aí de entre 6 e 10 centímetros, né? O solo está descendo, o Recife está ficando cada vez mais baixo, ok? Então, dependendo do uso, né? Aí você vai ter uma precisão maior, tá? E aí a gente tem uma outra classificação que é quanto à mobilidade. Então, a gente pode ter um receptor estático e um receptor cinemático, né? O estático, ele fica lá paradinho, estacionado, tá? Enquanto que o receptor cinemático, ele permite que o receptor se movimente, não é isso? Entretanto, o receptor cinemático, ele tem aí como restrição que pode acontecer uma perda momentânea do sinal de um ou mais satélites, né? Dependendo, você pode entrar em alguma área onde haja uma perda de sinal, tá? Já o receptor estático, ele é mais preciso, porém, só relembrando aqui, ó, esses receptores aqui, tanto topográfico quanto geodésico, né? Principalmente geodésico, ele demora bastante tempo para se obter uma coordenada, tá? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer alguma aula, pelo menos demonstrativa, com o professor Williams, mas às vezes passa o dia inteiro lá, o bicho lá parado, esperando conseguir a coordenada, né? Diferentemente de um GPS de navegação, tá? Mas isso também está relacionado à questão da precisão e a questão do processamento do dado, né? Porque ele recebe o sinal e ele vai processar esse dado ainda, ok? E falar um pouco das características, né? O que é que um GPS ele pode fazer? Ele pode armazenar coordenadas que eu peguei de um documento, então eu posso inserir, né, manualmente, se for o caso, as coordenadas de um determinado documento, de um mapa e colocar lá no GPS, tá? Eu posso também inserir digitalmente, né? Posso baixar essas coordenadas de um arquivo digital, de um aplicativo, como, né, do Google Earth, da mesma forma que eu posso devolver essas coordenadas, né? Eu posso pegar as coordenadas que eu peguei no GPS e inserir lá no computador e aí colocar dentro de algum aplicativo para algum uso, né? Que pode ser dentro do Google Earth, tá? O que é que eu posso fazer também? A gente pode combinar os pontos, né? Formando rotas. Então, eu posso obter, coletei um ponto aqui, cadê minha canetinha que marca? Então, eu posso coletar um ponto aqui, outro aqui, né? E aí, manualmente, eu posso definir uma rota, tá? Que aí é o receptor de navegação, ele normalmente a gente consegue fazer isso de maneira bem simples. Inclusive, uma das práticas que a gente faz com o GPS de navegação no Instituto é justamente coletar pontos lá ao redor dos blocos, por exemplo, tá? Para poder a gente depois fazer esse traçado do bloco lá no programa, ok? Quando a gente coloca os pontos, tá? E aí, ó, com esses dados aqui dos pontos que ele vai coletando, ele pode, por exemplo, informar
tempo, horário provável de chegada, distância até o próximo ponto, já que eu estabeleci uma rota. Lembra do exemplo que eu dei na aula passada, falando, né, como é que o Google Maps ou o Waze, eles sabem que está engarrafado, né? Como é que eles sabem que horas você vai chegar no seu destino? Que ele coloca lá, previsão de chegada no destino, tal hora, né? Então, ó, é justamente a partir dessas informações aqui, né, dos pontos coletados. E existe ainda, eu posso também fazer essa rota, né, se eu obtiver as coordenadas no modo contínuo, que aí ele vai definir esses caminhos, eu vou percorrendo o caminho e ele vai traçando também essa rota, só que de maneira contínua, ele já vai me dar, não precisa depois eu ligar os pontinhos, tá? Não são todos os equipamentos que têm essa aplicação, ok? Então, o modo contínuo, ele define o caminho que a gente percorreu. Se vocês pegarem, não sei se vocês já viram, configurações de privacidade do Google, né? Ele vê sua localização. Se vocês abrirem essa configuração de privacidade lá de localização, vocês vão ver que tem um monte de risco. Assim, depois eu vou tentar abrir aqui no meu para mostrar a vocês. E aí, porque ele está sendo utilizado no modo contínuo, né? Então, ele vai pegando todo o caminho que você percorre, tá? E aí, algumas orientações de uso, né? Primeira coisa, que equipamento eu vou utilizar? Depende, né? Depende para que você quer aquele equipamento. Se eu quero um GPS de navegação simplesmente para o meu deslocamento, para eu saber como eu vou chegar em um determinado local, né? Então, eu não necessito de tanta precisão. Então, eu posso usar um equipamento mais simples. Porém, se eu estou trabalhando lá com um deslocamento vertical da ordem de milímetros, se eu usar um GPS comum de navegação, ele vai me dar esse deslocamento da ordem de milímetros? Jamais, né? Até porque os erros de altitude, ó, eles são bem maiores do que os erros de coordenadas, de latitude e longitude. A gente tem um equipamento de navegação disponível no Instituto, que quando a gente tem uma boa visibilidade de satélites, a gente consegue chegar aí a uma precisão de 3 a 4 metros. Tá? É o melhor que ele consegue, né? Às vezes ele fica 8, 10, mas a gente consegue chegar aí a 3 a 4 metros se a gente tiver uma boa visibilidade dos satélites. Lembrando, né, que quanto mais satélites visíveis, melhor vai ser a precisão, tá? Então, né, para uma navegação eu posso usar um modelo mais simples, mas se eu estou estudando deslocamento vertical, que é da ordem de milímetros, como é que eu vou ter um equipamento que tem um erro de 10 metros? Ele não vai me mostrar deslocamento nenhum, tá? Outra coisa que é muito importante quando a gente vai fazer o uso do equipamento é a gente lembrar, né, de olhar aí qual é o sistema e o datum que a gente vai usar, tá? O sistema GPS, por padrão, ele usa o WGS84, mas os próprios equipamentos a gente consegue fazer essa mudança, né, do sistema, tá? E lembrar também, né, qual é o datum que eu estou usando no meu trabalho. Então, às vezes eu estou trabalhando lá em, deixa eu ver, em Sirgas 2000, não, Sirgas 2000 não, Sirgas 2000 ele tem o mesmo elipsoide do WGS84, assim fica fácil. Às vezes eu estou trabalhando lá em SAD 69, né, e coletei minhas coordenadas em Sirgas 2000. Então, quando eu colocar esses pontos lá no meu mapa, ele vai dar um local diferente, tá? Porque a coordenada, o valor da coordenada em Sirgas 2000, quando a gente bota lá em SAD 69, ela dá em outro lugar, porque o elipsoide é diferente, tá? E outra, eu estou usando coordenadas geográficas e de repente eu coletei as minhas coordenadas em UTM. Também vai me atrapalhar, né? Vai me dar mais trabalho, tá? Ai, professora, eu coletei errado, não tem jeito, vou ter que fazer de novo, ir para campo de novo. Não, né? Para isso existem as calculadoras, os conversores
de coordenadas, onde eu posso transformar aí de UTM para geográficas e vice-versa, e posso também fazer a correspondência aí entre os sistemas de coordenadas, tá? Então, tem uma tabelinha, uma planilhazinha de Excel que o pessoal da cartografia usa, mas felizmente, né, a internet está aí, a tecnologia, a disponibilidade, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais também, então ele tem uma calculadorazinha lá. Se vocês colocarem no Google calculadora coordenadas INPE, ele aparece lá uma calculadorazinha onde você entra com as coordenadas que você obteve e você pode escolher para qual sistema você quer transformar, tá? Então, nem tudo está perdido, não precisa ir para campo de novo. Outra coisa que é importante a gente falar sobre o uso do GPS. Esses equipamentos, eles precisam enxergar os satélites, né? Então, eles foram concebidos para funcionar quando não existem barreiras entre os satélites e o receptor, seja ele qual for, desde o GPS de navegação até um GPS geodésico. Tá certo? Então, se existirem barreiras, né, entre o receptor e os satélites, se o receptor ele não enxergar uma quantidade suficiente de satélites, o que é que vai acontecer? Degradação do sinal. Em alguns casos, até interrupção. Então, se você tiver numa mata fechada, dependendo de se localizar somente com o GPS, cuidado, viu? Porque você pode ficar perdido. Locais onde você tem uma vegetação muito densa, uma copa de árvores muito fechada, às vezes o equipamento ele não consegue visualizar, né, os satélites. Numa caverna nem pensar, né, minha gente? Pelo amor de Deus, não vão numa caverna contando só com o GPS não, que não pega não, tá? E dependendo, algumas coberturas, né, de edificações, elas também interrompem esse sinal. Por exemplo, lá no Instituto, aquela cobertura metálica que a gente tem, né, nos nossos blocos de aula, se você tiver lá dentro do laboratório de topografia, normalmente, né, a gente vai primeiro para o laboratório para poder montar os equipamentos, ligar e ter as instruções iniciais de uso. Vocês observarem dentro do laboratório, o equipamento ele não localiza nenhum satélite. Ou seja, se ele não localiza o satélite, ele não te fornece uma coordenada. Então, a gente tem que ir lá para fora, esperar um pouquinho, ele procurar os satélites para poder a gente obter as coordenadas, tá? E aí, as principais fontes de erro no sistema, né, podem ser desde o satélite, pode ser um problema na propagação do sinal e pode ser um problema no receptor ou na estação, né? Na estação básica para fazer a correção dos dados, tá? Quando o problema é no satélite é mais complicado, né? Que o satélite está lá longe, né? Então, o problema do satélite ele pode ser um problema na órbita, né? Na localização do satélite, as efemérides, tá? As coordenadas do satélite podem estar errado. O relógio, por isso que é importante, lembra da aula passada, que existem as estações de controle que ficam só lá monitorando, né? Se a órbita tá ok, se o relógio tá ok, tá? Que é para poder garantir que a nossa localização, quando a gente for tentar lá, vai dar certinho, né? Então, o relógio é extremamente importante na questão da localização. Se o relógio do satélite estiver errado, ele vai me dar a localização errada. E a questão do campo gravitacional, né, com velocidades diferentes. Saiu aqui errado, eu vou ajeitar lá no material do PDF, tá? Em relação à propagação do sinal, a gente pode ter a questão das refrações troposférica e ionosférica, tá? Uma variação da densidade dos meios em que o sinal se propaga na atmosfera. Por exemplo, se tiver muita nuvem, um dia chuvoso, muita nuvem, pode dar um erro na recepção do sinal, tá? Pode acontecer perdas do sinal, né, por algum tipo de obstrução, que era o que a gente estava falando agora há pouco, uma construção, árvores, você está numa caverna. E pode acontecer esse multicaminhamento, que é quando ocorre a reflexão do sinal em superfícies vizinhas. Então, ou coletando os dados muito próximo de edificações, eu posso aí, quando o sinal, né,
quando tem a recepção do sinal, em vez do sinal ele vir para o meu receptor, ele pode bater numa edificação e vir para mim. Então, a posição que ele vai me dar vai ser a correta? Não, né? Ele está me dando essa posição aqui, tá? Então, isso é um erro do sistema, tá certo? E aqui, ó, um erro da órbita, um erro do relógio, a questão da refração, né, que é quando há um deslocamento do sinal por conta, né, da ionosfera e da troposfera, tá? E ainda problemas no próprio equipamento, né, no receptor, ruído do receptor. Ok, gente? E aí algumas aplicações, né? Os dados que a gente armazena no GPS, que você pode armazenar lá no GPS, ou você pode simplesmente pegar uma canetinha e anotar num papel, né? A parte, numa tabelinha, numa planilhazinha, tá? Então, eles podem ser utilizados, né, justamente para alimentar os sistemas de informação geográfica, tá? Então, ele é uma das fontes de dados que a gente usa em SIG. Pode ser utilizado para mapeamento digital, tá certo? Então, obtive as coordenadas lá no GPS, posso ligar o meu cabinho lá no computador e colocar esses dados que eu obtive dentro de um sistema de informações geográficas. O que é que eu posso fazer também? Se eu conheço as coordenadas dos pontos de interesse, eu posso criar uma rota, né, onde o GPS ele vai ensinar a gente a chegar em algum lugar. Então, se eu sei para onde eu quero ir, né, ele cria essa rota. Hoje é muito mais fácil, né, porque a gente tem os aplicativos aí de navegação no próprio celular, né, como o Waze. Eu não preciso saber o valor da coordenada, eu posso saber o endereço, o nome do lugar, né? E aí, o celular, que é muito sabido, ele já procura as coordenadas e traça essa rota. Num equipamento GPS mesmo, a gente precisa inserir esses valores de coordenadas, tá certo? E ele manda a gente se deslocar, né? Se desloque 300 metros para sudoeste. Agora siga em frente 1 quilômetro para o norte, né? Às vezes você não sabe nem onde é que você tá, onde é que tá o leste, o oeste, o norte e o sul, tá? Então, requer um pouco mais de experiência do que os modelos de navegação que a gente tem no celular, que são bem mais simples para nós usuários, tá certo? E a gente pode utilizar, né, desde grandes trabalhos científicos até momentos de lazer, né? Então, o pessoal aí que gosta de fazer trilha, que gosta, né, de passear, que quer ir para a praia, né, no seu momento de lazer, não sabe chegar lá na praia, pode usar um GPS para chegar. E os trabalhos científicos, como eu falei para vocês, né, dei o exemplo aí do levantamento que aconteceu, que foi feito na subsidência do solo do Recife, tá? Que foi um trabalho, uma tese de doutorado que foi feita só para estudar isso, né? Dentro da geotecnia ambiental é muito utilizado, né? A gente pode usar para fazer cadastro de poços, cadastro de nascentes, uma série de aplicações para o equipamento, né? Para os receptores de sinal aí do GPS, tá? Então, desde um trabalho científico até no nosso dia a dia, né? E falando um pouco das limitações, a gente tem como limitações aí a questão que ele é bastante suscetível à interrupção de sinal, tá? Né? Então, quando a gente tem edificações, uma cobertura arbórea densa, ele pode ter perda de sinal, que isso pode acabar causando algum problema, né? Como eu disse a vocês, se você for para uma mata contando só com o GPS, cuidado para não se perder, tá? E outra coisa importante a gente falar do GPS é que vocês lembram na aula passada, né, que eu falei para vocês que o GPS ele foi criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para fins militares, né? E depois foi liberado para uso civil. A precisão dele varia, né? Os Estados Unidos controlam, o Departamento de Defesa, ele controla a forma que a gente utiliza o GPS, tá? Então, para
fins militares, ele tem uma precisão perfeita. Para o usuário civil, ele já vai diminuindo essa precisão. E essa precisão pode variar, inclusive, a depender das relações que um determinado país tenha com os Estados Unidos. Então, digamos assim, um país que é inimigo, entre aspas, né, que não tem uma boa convivência com os Estados Unidos, ele recebe um sinal bem limitado, tá, do sistema. As coordenadas que ele vai receber são bem precisas, né? Então, isso aí é uma limitação. E outra coisa que é importante é que ele pode ser desligado a qualquer momento, tá? Existe aí, na hora que ele quiser, ele desliga, porque é dele, né? É do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e ele pode desligar para uso civil, né? Desligar para a gente, tá? E ficar só para uso do Departamento de Defesa. E aí, por isso, né? Outros países, outros consórcios de países começaram a trabalhar nas alternativas, tá? Então, a gente tem aí o GLONASS, né? Global Navigation Satellite System, um sistema de navegação global por satélite, né? Que é um sistema russo, tá? Bem parecido com o GPS, né? Vocês podem ver pela órbita, pelas horas siderais aqui que são utilizadas, né? O período que o satélite demora para dar a volta, bem parecido com o sistema GPS, tá? Tá lá funcionando o GLONASS, embora ainda não seja tão difundido, tão utilizado quanto o GPS. E um outro sistema é o Galileu, né? Que foi aí um consórcio de países da União Europeia. A vantagem do Galileu é que ele foi desenvolvido exclusivamente para fins civis, tá? Então, não tem esse negócio de militar, de controlar qual é a precisão para um e para outro. É um controle civil desenvolvido exclusivamente para finalidades civis. São 22 satélites operacionais, mas são 30 satélites que compõem o sistema Galileu, né? Satélites reserva para garantir que vai haver uma cobertura o tempo todo. E esses satélites eles estão a 23 mil quilômetros. Ainda não está completamente em operação. A previsão é de que ele funcione a capacidade plena esse ou o próximo ano, tá certo? E tem um outro sistema, um terceiro sistema, que é um sistema chinês, que eu nem coloquei aqui porque ele tem bastante limitação de uso e ele não está ainda implementado, tá? Então, esses sistemas surgem como alternativas, né, para o caso do sistema GPS ser desligado, tá? Então, por hoje, né, era isso que a gente tinha para falar, né? Sábado vamos economizar um pouquinho o nosso momento aí, né? Para que vocês também não fiquem tão sobrecarregados. Vocês vão ter um exercício lá no Classroom, que esse exercício vai contemplar tanto a aula da semana, da semana passada, não, dessa semana, né? Da segunda-feira, quanto a de hoje, só sobre GPS, tá? Então, e vocês têm um exercício para entregar também segunda, né? Um exercício passado, né? Qualquer dúvida, vocês gritem, mas deixe para gritar só segunda-feira, tá? No fim de semana, não. Então, por hoje é só, gente. Um cheiro, né? E segunda a gente está de volta, tá?